Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a estudar advérbio, que é uma das classes gramaticais. Antes nós estudamos os pronomes, né? E agora nós vamos estudar mais detidamente o advérbio. O advérbio, gente, é uma classe gramatical que pode vir junto a um verbo, por isso que é advérbio. Ad significa próximo, então advérbio próximo ao verbo. Pode modificar um adjetivo e pode modificar o próprio advérbio. Então vejam como é importante a gente conhecer as classes gramaticais para que a gente possa, de fato, reconhecer o que é um advérbio, né? Se você não sabe o que é um verbo, o que é um adjetivo e o que é um advérbio, você não vai reconhecer o que é um advérbio, né? Mas vamos pensar aqui, gente, na função desse advérbio. Bom, para complementar essas frases, vamos pensar assim, ó. A aluna chegou cedo, a aluna chegou tarde, a aluna chegou bem, a aluna chegou rápido ou rapidamente. Todas essas palavras que eu falei aqui para complementar essa lacuna cabem perfeitamente. Quando eu digo, por exemplo, que a aluna chegou rápido aqui, vejam que esse rápido se refere à maneira como ela chegou. Eu posso dizer a menina chegou rapidamente. Então, esse rápido aí ele não é um adjetivo porque ele não caracteriza a aluna. Ele caracteriza, vamos dizer assim, o verbo. O que modifica o verbo é o advérbio. Tranquilo? A aluna é bonita. Tudo bem, tem informação completa aí, mas eu poderia dizer a aluna é muito bonita, a aluna é bastante bonita, é pouco bonita, é menos bonita, dependendo do contexto, né? É mais bonita, aí já é outra relação, né? Mas a gente pode dizer a aluna é muito bonita, bastante bonita, demasiadamente bonita, e todas as palavras que vão ficar aqui no meio intensificam a característica dessa menina. A característica é o adjetivo. Então, adjetivo sendo modificado é um advérbio, certo? No caso aí, um advérbio de intensidade. Quando eu digo que a menina é muito bonita ou pouco bonita, eu estou trabalhando com intensidades, certo? A aluna chegou tarde. A aluna chegou muito tarde, bastante tarde. Veja, gente, que esse tarde, ele não é uma palavra que, que vai dar uma ideia de característica. Esse tarde é um advérbio de tempo, porque está ligado ao tempo, ao período em que essa menina, essa aluna, chegou. Mas quando eu digo a aluna chegou muito tarde, bastante tarde, esse muito, esse bastante, intensifica esse advérbio de tempo. E muito é um advérbio de intensidade. Bastante é um advérbio de intensidade nesse caso aí. Então, o que está acontecendo? Um advérbio está modificando um outro advérbio. Então, é uma característica, é uma classe que dá uma ideia de circunstância, certo? Além dos advérbios, nós podemos ter locuções adverbiais. Tudo que é locução na gramática é formado por mais de uma palavra e vai cumprir a mesma função da classe gramatical. Duas ou mais palavras podem cumprir a função de advérbios. Como nós temos também locuções substantivas, locuções conjuntivas, locuções prepositivas, mas isso aí fica para outra aula, né? Exemplos de locuções adverbiais. Geralmente, a locução adverbial é formada de preposição, substantivo, preposição e advérbio, certo? Ou preposição mais advérbio. Quando eu digo que o aluno saiu com pressa, eu posso substituir por o aluno saiu apressadamente. Então, vejam que esse com pressa é uma locução, porque temos dois termos aqui, ó, o com e pressa. No caso, uma preposição e um substantivo, que modifica o verbo saiu. E aí, no caso, seria o aluno saiu apressadamente, poderíamos substituir, dando uma ideia de modo. Nós chegaremos pela manhã. E nós chegaremos pela manhã estabelece uma ideia de circunstância do momento em que nós vamos chegar. Pela manhã é uma locução adverbial de tempo que modifica o verbo
chegar. O rapaz chorou de saudades. Ele chorou por quê? Ele chorou de saudades. Esse de saudades estabelece uma circunstância de causa em relação ao verbo chorar. Eles estão por perto. Por perto indica a distância, o local que eles estão. Então, a locução adverbial de lugar. Tranquilo? Vamos prosseguir? Então, de acordo com a circunstância que esse advérbio exprime, eles podem estabelecer várias circunstâncias, esses advérbios ou essas locuções adverbiais. Podem expressar, por exemplo, uma circunstância de tempo. Ele chegou tarde, que tarde é um advérbio de tempo. Lugar, ele mora aqui. Aqui é um advérbio de lugar. Modo, eles agiram mal. Mal é o modo como eles agiram, advérbio de modo. Negação, ela não saiu de casa. Não é um advérbio de negação. Dúvida, talvez ela volte. Companheira, saiu com a mãe. Com a mãe indica uma locução adverbial de companhia. Alguns podem estar se perguntando, não é adjunto adverbial de companhia? Adjunto adverbial é uma classificação da sintaxe. Mas é praticamente a mesma coisa, para não dizer que são as mesmas coisas, tá, gente? Quando a gente fala em locução adverbial, nós estamos falando da morfologia. Quando nós falamos em adjunto adverbial, nós estamos falando de sintaxe. Intensidade, ela estuda muito, ela estuda bastante. Causa, ela sorriu de alegria. Uma dica muito boa, gente, é quando nós temos dois advérbios que indicam modo, né? Que indicam uma circunstância aí que vai terminar com mente. Quando nós tivermos dois advérbios que terminam em mente lado a lado, como no exemplo aqui, ó, o aluno respondeu calma e respeitosamente, não é preciso, é até mais estilístico, mais indicado, você colocar apenas o mente no último advérbio. O aluno respondeu calma e respeitosamente. Não precisa dizer o aluno respondeu calmamente e respeitosamente. Léo, então se forem 3 advérbios, aí você só precisa colocar também o mente no último advérbio. Não precisa colocar calmamente, respeitosamente e rapidamente. Ok? Graus do advérbio. Uma dica muito importante antes de irmos para os graus do advérbio. Geralmente, os advérbios terminados em mente são advérbios de modo. Me lembro daquela frase de uma cerveja, né? Que era cerveja tal, a cerveja que desce redondo. E aí muitas pessoas se estranhavam e pensavam assim, nossa, não seria a cerveja que desce redonda para concordar com cerveja? Não, gente, porque aí a concordância não é com cerveja. A cerveja que desce redondo é um advérbio. Como advérbio ele não varia em gênero e em número, eu não ia dizer redonda. Certo? Eu não vou dizer que ela saiu rápida, eu vou dizer que ela saiu rápido. Porque essa concordância do advérbio, ela é neutra, ela é masculina, nesse caso aí, tá? Vamos para os graus do advérbio. Grau comparativo de igualdade, que geralmente é formado do tão, mais um advérbio, mais o quanto. Quanto ou como. Exemplo. Pedro fala tão alto quanto o João. Tão, quanto. O tanto, quanto. Nesse caso, observem que esses advérbios, esse alto aí, está no comparativo de igualdade. Estou dizendo que Pedro é igualmente alto, fala tão alto quanto o João. Inferioridade. Menos, mais o advérbio, mais que ou do que. Pode ser esse do que também, tá, gente? Tanto faz você colocar do que ou que. Pedro fala menos alto do que João. Então, no caso aí, eu estou estabelecendo a ideia de inferioridade. Veja que menos é pouco, né? É reduzido aí. Superioridade, mais advérbio, mais o que ou do que. Pedro fala mais alto do que João. Então, agora, estabelecemos a relação entre
uma relação verbal aqui, né, do falar, por meio do advérbio alto, porque é um advérbio, porque está modificando um verbo, e a comparação é de superioridade. Pedro é superior a João nesse aspecto. Para os advérbios bem e mal, as formas de comparativos são sintéticas. Como assim sintéticas? Uma palavrinha só, uma forma reduzida, melhor ou pior. Então, Pedro fala melhor que João. Nada de Pedro fala mais melhor do que João, certo? Pedro fala melhor. Pedro fala pior do que João ou do que João. O grau superlativo ele pode ser analítico, quando ele tiver mais de uma palavra, quando for acompanhado de outro advérbio, ou ele pode ser sintético, quando for apenas uma palavrinha. Pensa assim, analítico, análise. Análise é uma coisa maior, uma coisa pormenorizada, detalhada. Já o sintético, você pode lembrar de sintetizar, de reduzir, certo? Então, Pedro fala muito alto. Observem aqui que muito alto são duas palavras. Eu poderia dizer que Pedro fala altíssimo. E é importante reforçar o seguinte, quando eu falei que o advérbio era invariável, eu falei que ele era invariável em gênero e em número. Cuidado que o advérbio ele varia em grau. Certo? A observação é muito comum o emprego do sufixo diminutivo para dar aos advérbios o valor superlativo. Isso é bem interessante. Ó. Quando eu digo, por exemplo, que ele mora pertinho daqui, eu não estou dizendo que ele mora pouco perto. Ele mora muito perto. Amanhã vamos sair, vamos acordar cedinho. E aí esse cedinho não é pouco cedo, é muito cedo. Vem aqui rapidinho. Rapidinho não é pouco rápido, é muito rápido. Curiosidades da língua portuguesa, né? Vamos agora, gente, exercitar. Mas antes de nós darmos continuidade, vamos dar um breve intervalo e você volta no próximo vídeo para assistir a resolução das questões. Forte abraço, até mais.